Você está escutando o Podcast Log, o maior podcast de logística do Brasil. Olá, pessoal, tudo bom? Vai começar mais uma edição do Podcast Log do Painel Logístico. Na verdade, é a 8ª edição, né, produção? Não sei se eu estou certa aqui. A gente já estava num bate-papo muito legal, muito gostoso. Você que está aí, você não pode perder, porque são histórias assim de vidas muito bonitas, né? Mas eu quero agradecer você, né, que curte, compartilha, que indica outras pessoas, porque esse podcast é feito para você e para todos que trabalham na logística, com muito carinho, com muito amor. E eu quero agradecer aqui o Bruno, né, que é da Promofarma, a Jade da Raizen, né? E aí a gente vai começar a conversar agora. Aí eu dou a palavra para a Júlia, para ela agradecer os patrocinadores que fazem também tudo isso acontecer, né? Isso aí, então o nosso podcast Log é realizado pelo Painel Logístico, maior veículo de logística. Os principais de logística, né? Está 15 anos no mercado. Então, que proporciona esse podcast com a possibilidade da gente conhecer cada vez mais sobre os grandes profissionais que estão por trás das grandes empresas. E também aos nossos patrocinadores, um apoio, então, Divisão Logística do Grupo GPS, maior grupo de multisserviços do Brasil, Logs Logística, Binswanger Brasil, Softtrack, né? W3 e Combilift. Isso, muito bem, Júlia, legal. E agora, com quem que a gente vai conversar? Então, vamos começar introduzindo um pouco sobre os nossos convidados, né? A gente vai falar primeiro com o Bruno também, que é Head de Logística e Distribuição de Rede das Farmácias Promofarma, com mais de 63 lojas ativas, 75 Bruno. 75 lojas. Já 75, um número mais atualizado ainda. Quase 20 anos de atuação na área de logística, já passou pela JBS, DHL, Brasil Cacau, Copenhagen, entre muitas outras empresas que a gente vai conversar agora, né, Bruno? Tem muita coisa legal aqui, né, Júlia? Tem muita informação. Você não pode perder. Tem muita informação. Tem um MBA em Logística pela FGV, graduação em Administração pela Unip. Começou a carreira como auxiliar de estoque em 2005, Bruno. A gente vai falar mais sobre isso também. E hoje é responsável pela distribuição de mais de 81 lojas no e-commerce. Já foi, né? Isso foi na Copenhagen, né, no e-commerce, nós tínhamos mais de 600 lojas, agora já estão com mais de 1.000, né, na Copenhagen. Na Promofarma nós temos 75 lojas hoje e estamos aí no roadmap para abrir mais 8 lojas já, meados aí até agosto. Então está num plano de expansão bem grande. Ele vai contar direitinho para a gente daqui a pouco. Você quer apresentar a Jade então, Carolina? Então, a Jade, eu estava olhando aqui, ela tem um cargo muito diferente, diretora executiva de performance e excelência da Raizen. É difícil ver um cargo desse, né? Você que trabalhou sempre com logística, né? Eu achei muito interessante. E você chegou na Raizen em 2022. Você já passou pelas empresas Accenture, Deloitte, Pirelli, Camil. E a sua atuação tem foco na distribuição operacional de produtos, armazém, gestão, né? Transportes, atendimento ao cliente. É um currículo grande, se for falar aqui, mas é bem resumido. Atendimento ao cliente, importação, exportação, demanda, projetos. E você faz vários projetos de sustentabilidade, né? Isso é muito legal. Na cadeia da logística reversa para redução do impacto ambiental. Isso para a logística hoje, né? Super importante. Então, acho que a gente pode começar do começo. A gente quer saber de onde vocês vieram. Quem são vocês um pouquinho antes da logística? Fala como vocês chegaram até aqui. Já, se quiser começar. A Jade começa. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui, né, o espaço. Obrigada aos patrocinadores. Obrigada aqui pelo convite. Acho que é sempre importante a gente ter esse bate-papo com o público que consome isso, que a gente sabe, né, que trabalhamos aqui nos bastidores muitas vezes, e muitas vezes o nosso trabalho ele é um pouco mais invisível de quando a gente chega numa loja e vê o produto lá, né, brincadeiras à parte, a gente estava no paralelo aqui, o produto ainda não chega para o Wi-Fi, então, como o produto não chega para o Wi-Fi, a gente precisa ter essas conversas. É importante a gente saber disso, que é a logística que leva tudo. E aí a gente precisa ter essas trocas que é super relevante, então agradecer aqui ao Podcast Log por ter esse espaço aqui, né? Obrigada a você também, Jade. Obrigada a vocês, meninas. E voltando aqui para a sua pergunta, né, quando você comenta da jornada, né, bom, na verdade, eu sou nascida em Petrolina, Pernambuco.
Eu não vou voltar lá atrás, porque senão vira outro podcast. Mas tenho, né, meu pai engenheiro, politécnico, minha mãe educadora. Então, sempre vivi, né, nessa família de engenheiro e de educador e musicista. E você cresceu em Pernambuco? Não, meu pai foi fazer a construção do aeroporto de Petrolina. E aí eles acabaram morando lá. E quando eu tinha meus 3 anos, eles voltaram. Então, eu tenho essa vivência. E depois que eu voltei para lá, eu tenho uma conexão muito forte com o Nordeste. Então, gosto muito de estar por lá. E aí, cresci em São Paulo com a família. E aí, decidi, aí, quando eu estava com os meus 17, 18 anos, por algumas questões familiares, eu tive que entrar rápido no mercado de trabalho e acabei optando aí pela administração. E, na época, estava fervilhando o comércio exterior e comecei esses meus 24 anos de carreira, passando por DHL, Penske, Camil, como você comentou, e sempre enveredando por essas áreas que variavam do planejamento da demanda, a distribuição e o outbound logístico. Transportes foi uma veia muito grande ao longo da minha jornada. Logística reversa, customer service, aquela fronte com o cliente para conseguir atender nível de serviço. Depois de uma passagem grande aí por grandes empresas, né, como o Walmart, que foi uma super escola, a DHL foi uma excelente escola. Todas foram muito importantes ao longo da minha carreira. Eu resolvi morar fora para poder aprimorar um pouco a língua e, na volta, acabei contribuindo um pouco mais aqui para a minha formação na parte de planejamento estratégico, indo trabalhar em consultorias. Então, quando a gente trabalha em consultoria, a gente abre um pouco a cabeça, porque você tem que entender muito a dor de quem presta o serviço e linkar muito com a dor do embarcador, né? Então, a consultoria para mim foi uma super escola nesse sentido. E aí, quando passando aí por essa fase de consultoria, que foi minha vivência, né, mais próxima agora, né, estando na Raizen nesses 2 últimos anos, né, eu fui fazer uma entrevista ali com hoje o Juliano Tamazo, que é meu chefe, né, o vice-presidente ali de supply chain. Eu fui muito para uma conversa de querer vender projetos, né, e de entender as dores do que a gente queria vender, e acabei ganhando o chefe nessa brincadeira, e aqui estamos, né, nesse desafio novo. Legal. E com esse nome diferente que você comentou, de diretoria de performance e excelência, porque a gente vem numa transformação diferente, né, como a Raizen está querendo liderar a transformação, né, da transição energética, a gente teve que se organizar e sair de uma área que era mais especializada, de logística, distribuição, infraestrutura, e vir para uma organização mais horizontal, né, que ela gere mais, onde a gente vai permear outros negócios. Então, a diretoria de performance e excelência, ela vem como um nome um pouco diferente, porque a área está se organizando de uma maneira que você olha o abastecimento, o planejamento logístico. A logística está dentro desse setor. Ela é a parte do planejamento, mas a operação logística a gente quebrou e ela está dentro de operações. Então, isso faz com que você tenha um command center, uma torre de controle maior, linkando não só o track and trace tradicional, porque uma torre de controle não é um bando de painel te dando informação, ela precisa ir além disso, mas como que você põe em cada caso de uso da jornada tecnológica, a gente vem investindo muito aí nos últimos anos relacionado a isso, na camada operacional, que é para safety, track and trace, abastecimento e logística reversa, como que você traz uma camada tática de produtividade e performance, que vai dar os dados para os heads que estão à frente das suas operações tomarem as suas decisões, e uma camada estratégica que é para olhar a melhoria contínua daquilo. Porque muitas vezes, nessas 11 empresas que eu passei, eu percebo muito um desafio muito grande de diferenciar o que é um projeto, do que é uma iniciativa e que tipos de metodologia se aplicam para resolver que dor. E muitas vezes a gente vem nessa onda da inovação e aí vira diversas... Mistura, né? E aí a gente acaba se perdendo um pouco na jornada da tecnologia, que vai alicerçar o que é melhor da tomada de decisão para o cara que está na ponta. Muitas vezes tem que facilitar a vida do cara que está na ponta. Então, o cara que está na ponta é o cara mais simples ali da organização, que às vezes até o próprio motorista, que no nosso caso, os motoristas, eles fazem a carga e a descarga, e a gente tem tudo isso digital. Se não tem pessoas carregando o caminhão, é o próprio motorista que faz o caminhão. Então, pensa que é esse cara que a gente tem que treinar. Então, se eu não estou servindo esse cara do ponto de vista de serviço logístico com tecnologia embarcada, eu não vou encantar meu cliente na ponta. Claro que aqui eu estou falando de um produto mais comoditizado, né? Não é um produto que a gente vê, né? Ele é líquido, mas eu tenho uma jornada importante de atendimento da ponta quando a gente fala de abastecimento. Então, a gente se reorganizou dessa maneira
o nome Esse modelo cuida de todo mundo um pouquinho, né? Aqui no paralelo a gente estava falando com o Bruno também, que antes de inovar um processo, ele precisa ser muito bem estruturado, ele precisa funcionar. Senão não acontece, né? Exato. E agora o Bruno. Vamos lá. Quem que é você, Bruno? Onde você mora? Né? De onde você vem? A gente quer saber um pouquinho de você, o que você gosta. Vive, né? Por onde anda. Verdade. Tipo National Geographic. Quase isso. Eu tenho uma história engraçada em relação a isso, mas a gente quer mostrar quem tá atrás das grandes operações, né? Quem que faz chegar, né? Que no caso dele, medicamento, produto de beleza. Sim. Quem que é essa pessoa, né? Por isso que a gente... Hoje nós estamos na logística, né? Hoje é medicamento, já foi chocolate, já foi... né? Mas, bom, o Bruno é um cara simples, né? Que começou, nasci em São Paulo mesmo ali. Hoje, atualmente, estou em Guarulhos, né? Vivendo em Guarulhos. Eu sempre começo, que é a parte mais importante da minha vida, que é a minha família, né? Com certeza. Eu sou pai do Gui com 8 anos e do Rafinha com 1 ano e meio. Aqueles moleques aterrorizam. Eles vão ver o vídeo, você pode até olhar, eles vão ver o vídeo. Não, mas e minha esposa, né? A gente tá junto aí há mais de 14 anos, né? Ela que segurou a onda aí pra gente poder estudar, enfim. Ela é nutricionista também, não parece, mas ela é. Dizem que... Dizem que centro de casa não faz milagre. Né? Não, mas você tá bem, você tá no caminho certo. De pau, né? Mas, olha, eu confesso, estou numa dieta bem pesada, aí, cetogênica. Por isso que eu falei que ele tá... Ela vai ver, ela vai puxar já emagreceu, Eu acho que você vai puxar a orelha em casa. O Bruno negou até os brigadeiros antes do podcast. Tem um depoimento aqui. A câmera não vai ver isso, mas você é testemunha, né? Então, como só um teaserzinho, né? Como você mesmo disse, eu nem comecei como auxiliar. Eu comecei lá atrás como o cara que descarregava o caminhão. Nós tínhamos de uma empresa de música, né? De uma importadora de instrumentos musicais. Por que eu falo da empresa de música? Eu fiquei 12 anos nessa empresa. Uma empresa de médio porte, até pelo faturamento, mas importava esse microfone Shure, por exemplo, né? Guitarras Fender, então são materiais, né? Que quem gosta de rock aí vê muito clipe, tem Marshall, Fender, Shure, né? Então, era a empresa que trazia aqui para o Brasil isso, né? E eu era músico também. Então, isso veio casar ali, né? Em algum momento da minha vida. Então, eu toco desde os meus 13 anos, né? Violão, cavaco, percussão. Né? Então, essa empresa veio... foi um acaso, mas que meu pai que trabalhou na Telefônica, né? Trabalhou 25 anos na Telefônica, que era Telesp antigamente. E ele prestava serviços para N empresas, né? No ramo de telefonia. E precisava de um cara lá que fizesse um freelance, né? Então, nessa vida de música, futebol, eu fui. Obviamente, poxa, eu preciso de um pouquinho mais e tal. Eu lembro até hoje, eu ganhava... Nessa empresa de importadora, você fazia o que mesmo? Essa importadora eu comecei para descarregar o veículo, tá? Olha lá, gente, tá vendo? Eu lembro como se fosse hoje, eu ganhava R$35 por dia e um ticket de 5 para governo. Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 2004, aproximadamente. 2004 ali. Então, mas foi meu primeiro contato. E eu dou muito valor para isso, porque senão eu não chegaria onde eu estou hoje, né? Então, hoje, obviamente... Depois dessa empresa, que eu fiquei 12 anos, né, eu fui empreender. Então, compartilho um pouco da história aqui. Eu fui empreender, até porque foi uma necessidade, era um plano B ali que eu fazia, né? Eu comecei a vender uniformes profissionais e tive que ali foi... Eu falo que foi um grande divisor de águas da minha vida esse momento, né? Porque eu saí de uma empresa que eu estava 12 anos, eu comecei lá, saí de lá como coordenador, né? Que o cargo de gerente já tinha um rapaz lá há muito tempo, né? E continua lá até hoje. E até, eu nem vou entrar tanto nisso, mas é engraçado quando você volta, né? Eu voltei e fui lá outro dia numa condição muito diferente e me deparei com uma condição muito diferente lá também. Então, esse trade-off, isso é bem diferente, né? Na nossa vida, né? É bem impactante esse começo, né? Mas ali no final, eu depois de empreender ali, era um plano B que virou A, eu fiquei 11 meses ali e falei, poxa, eu preciso ir para uma grande empresa, eu preciso aprender mais, eu preciso me desenvolver para onde eu quero chegar. Então, desde criança, eu estava falando para você, eu tenho muito fixado que eu iria dar certo na vida. Você tinha isso dentro de você, se sentia? Muito claro, assim. Era a única opção, né? E o como foi se desenvolvendo, né, durante a nossa vida.
Então, ali eu fiz um MBA, eu já era formado em administração, né? Quando eu entrei nessa empresa, eu já entendia que, poxa, peraí, eu olhava para o depósito assim, ninguém tinha faculdade. Eu falei, pô, se eu tiver, eu já vou ser diferente aqui. Então, eu fiz administração ali, me formei em administração pela Unip. Falei, agora eu preciso de algo que impacte, porque esses caras não vão olhar para mim, um cara que veio de uma empresa média que se formou na Unip, não por conta de... Foi muito boa a formação, aprendi muito lá, mas obviamente não tem o peso de uma FGV, né? Então me deparei com uma situação difícil, de desemprego ali, mas que a FGV eu sabia que ia abrir os olhos das grandes empresas, né? E ajudar a chegar nesse caminho. Então, desde então, eu estudei neurolinguística, eu precisava ser melhor como gestor, estudei bastante, fiz um coaching, uma formação em coaching também que me ajudou muito a entender a cabeça das pessoas, que eu não queria ser apenas um gestor que passa trabalho, que passa projeto, né? Eu queria realmente cuidar das pessoas, que no final são elas que entregam o resultado. Então, dali eu consegui entrar na DHL, no programa... Depois que você fez o MBA. Depois que eu acho que no terceiro mês de MBA eu consegui entrar, né? Na DHL. Foi uma história bem bacana, que eu acho que a gente pode entrar mais à frente, que é apenas aí uma você passou apresentação. Pelas empresas, DHL, depois da DHL eu fui promovido para o Mercado Livre na DHL mesmo, aí passei por algumas operações ali, alguns projetos internos, e eu sempre falo que eu estudava na FGV e na DHL, só que na DHL eu ganhava dinheiro para estudar. Boa. Nas duas escolas. E de lá eu fui para Copenhague, que aí eu entrei na indústria, né? Era um projeto de vida que eu tinha, poxa, eu preciso ir para o cliente um pouco, né? A gente sabe quanto a gente sofre como operador às vezes. E aí eu fui lá para o cliente, e aí fui para Copenhague, da Copenhague eu fui para a JBS, e aí estou num projeto muito, muito gostoso e muito grande com a Promofarma agora. Que é varejo. Que é varejo. Então tá da bom. Indústria para o varejo. Boa. Então, assim, são histórias assim com muitas experiências, né? Eu queria ver de vocês quais foram os maiores desafios, assim, de um resumo, se vocês conseguem fazer. Não sei se o Fábio quer começar, se a Jade... Bruno, desculpa. Pode ir, Jade, fica à vontade. Cara, desafio é sempre... Que desafio, na verdade, a gente tem todo dia, né? Porque toda vez que eu vou conversar, né, com as pessoas, né, e o pessoal fica interessado, né, na carreira e quer ouvir um pouco, né, eu posso dizer que, para além da formação e da especialização que a gente fez, né, em MBAs e especializamos nessa área, eu me considero uma resolvedora de problemas. Então, acho que quem trabalha muito na logística e supply chain, nós somos resolvedores de problemas e que tem especialidade nisso. E aí, os desafios, eles vêm ao longo da carreira nesses lugares, ou de crise, ou de problemas que você enfrenta, que você precisa executar. E, para mim, o maior desafio é como que você influencia e inspira as pessoas a resolverem aquele problema, como, né, comentou o Bruno, são eles que vão resolver. Então, ao longo da minha carreira, no começo, a gente é muito... KPI-driven, né? Como que a gente tem que entregar. E aí, às vezes, a gente atropela, né? E eu tinha um perfil muito de fazer. E ao longo desses 24 anos, o que eu aprendi muito é qual é a diferença entre você ser um bom gestor e um bom líder. E a gente confunde essas coisas. Então, para mim, o maior desafio é em que momento você tem que ser um bom gestor, em que momento você precisa ser um bom líder. E aí, num paralelo, assim... o que é importante, né? Ao longo da carreira, eu tive algumas pessoas, né, que trabalhavam comigo e que a gente acaba promovendo, né? E aí, às vezes, a gente promove essa pessoa para um lugar de, putz, eu preciso resolver um problema, eu vou colocar o melhor especialista técnico naquela vaga para fazer acontecer. E aí, quando você tira esse líder que é especializado, às vezes, numa determinada área, e põe numa área, às vezes, que é mais ampla, você tira da zona de conforto, né? Então, quando você pega um cara que é especialista e promove... Normalmente, ele pode correr o risco de matar o liderado, né? Tentando ilustrar um pouco, né, o que eu estou querendo dizer. É uma visão bem diferente que você tem, assim. Porque o que é um bom gestor? Você me dá a tarefa, KPI driven, follow-up, fez, não fez. Poxa, mas os dias de estoque caiu, o que a gente vai fazer para acontecer? E você vai entregando tarefas. Esse é o bom gestor. E a gente também tem que ser gestores ao longo da carreira. No começo da carreira, a gente é mais gestor do que líder. Conforme você vai ganhando mais liderados, mais você precisa ser mais líderes do que gestor. E você precisa passar isso para o seu liderado. E a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende isso no dia a dia,
quando você tem uma intensidade maior e a pessoa recebe ruim e você fala, putz, quebrei um vínculo de confiança aqui importante. E aí você começa a perceber que na prática que a gente vai aprender o que não fazer. Jade, você me permite, Claro, por favor. Interessante o que você está falando, porque a gente não só acertou na vida, não. Exato. Porque às vezes, de repente, aqui a gente vai contar muitas vitórias, né? Sim. Mas, obviamente, a gente errou também enquanto gestores, né? E aí, o que a Jade estava falando, eu pedi a palavra porque realmente eu passei isso a semana passada, foi esses dias aí, em que minha gerente falou assim, poxa, Bruno, esse cara é muito bom, vamos colocar ele aqui. Então, cara, toma cuidado, porque você pode perder um grande executador ali, um grande conferente, um grande líder, né? Um grande executador ali na ponta e um mau líder ali na frente. E, de repente, você não pode mais voltar com ele para ser o conferente, para ser o especialista. Nossa, é muita responsabilidade, hein? Né? Exato. E muitas das vezes, você vai ter que desligar esse cara. E a culpa foi sua. Exato. Né? Então, isso é muito grave, é muito grande, né? Então, hoje eu tento realmente ser o líder, né? Calma, né? Vamos ver se realmente faz sentido ou não. Nossa, bem E do pontuado. outro lado é a capacitação. Assim, qual é a esteira de capacitação que você tem que ter para essa pessoa e com que clareza você tem que ter. Então, a escutativa, a observação, o acolhimento é importante. E aí, nesse exemplo, o que aconteceu, né, nessa história? Né? Você tinha um cargo, você precisava promover, e aí a gente decidiu promover ali, né, um coordenador de transportes, só que você colocou o coordenador de transportes, né, um gestor ali de transportes, numa cadeira que ele dominava muito bem os problemas. E do outro você colocou lá um gerente que veio de uma área industrial para uma área de planejamento que ele não conhecia nada. Depois de um tempo, qual desses dois líderes você acha que promoveu mais gente? O líder que estava fora da zona de conforto. Porque ele precisava ouvir mais. Né? Ele não podia tomar decisão porque ele não conhecia. Essa outra cadeira... Ele já estava ali? O cara falou, não, faz assim que eu já fiz isso 1 milhão de vezes, é o melhor caminho. E às vezes é que nem criança. Você vai ensinar a andar, mas você não pode andar por ela. Talvez o caminho que você tenha por conta da experiência que você já viveu tecnicamente ali, você já sabe como chegar mais rápido. Só que se você não dá a oportunidade do seu liderado trazer outras ideias, mesmo que seja um caminho maior, ele também não pratica a liderança e você também não. Então, essa é a diferença de um bom gestor e de um bom líder. Um bom líder vai escutar mais, e quando ele sai da zona de conforto, ele contribui mais para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. Porque, do ponto de vista acadêmico, gente, o contexto o produto precisa ir do ponto A para o ponto B com eficiência e nível de serviço. E a gente vai passar por todo o leque da cadeia de valor do supply chain aqui até entregar. E a reversa, quando dá problema, que a gente tenta rezar para não acontecer. Então, assim, no final do dia, academicamente, a gente vai ser preparado, a gente vai ter as melhores escolas, mas esse dia a dia desse desafio... A gente só aprende na prática, não tem como, né? Esse, para mim, é o maior desafio. Em que momento você tem que ser um bom gestor e em que momento você tem que ter um bom líder e como você prepara e deixa um legado. Isso, para mim, é a minha maior preocupação hoje, quando a gente fala de formação e tem esses bate-papos aqui, que é como que você forma isso, porque isso você não vai aprender nos livros. Nossa, que bom, Jade. É muita responsabilidade sua também, né? Respeito ao próximo também, né? Exato. E para você, Bruno? Os maiores desafios, se você quiser falar de conquista também. Depois a gente pergunta para a Jade também as conquistas. Eu o que te marcou mais? Assim, os maiores desafios na logística, né? Desafios e conquistas. Fala primeiro de desafios, depois você fala de conquistas. Assim, eu acho que na transição que eu falei para a DHL foi um grande desafio. Né? Eu saí de uma empresa que não era tão processual para uma que é 100% processual. Né? E ali eu aprendi muito sobre link, pauta, a forma que eu penso sobre as operações. Né? Mas eu cheguei num cenário, numa Sanofi, uma multinacional, né? Em que, obviamente, ali era uma operação que tinha apenas 3 anos, né? E eu vim de fora. A DHL dá muita oportunidade para quem está lá dentro, né? Então, eu entrei num programa ali que chamava College Novos Talentos, né? Que tinha mais de 7 mil inscritos ali, sobraram 13 e eu fiquei entre os 2 e entrei. Né? E aí tem um imponderável, né? Com certeza tinha pessoas melhores que eu ali, mais capacitadas, mas eu acho que eu falo muito sobre oportunidades, né? Então, o que diferencia a Jade? Pô, quantas pessoas não estavam ao seu lado e quantas pessoas chegaram onde você chegou? Né? Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos dividiram o mesmo chefe, talvez.
os mesmos lugares, né? A diferença foi que ela enxergou a oportunidade. A diferença está em quem enxerga a oportunidade. Porque todos nós vamos ter. Né? Eu estava comentando que todos nós temos as mesmas ambições. Tem as mesmas chances, né? Se você perguntar para alguém de 15 anos, de 20, pô, o que você quer na sua vida? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero um bom carro, eu quero comprar uma casa própria, quem não tem. Eu quero uma família estruturada, eu quero... O sonho das pessoas, eu quero ir para os Estados Unidos, enfim, o maior sonho das pessoas, 90% das pessoas querem a mesma coisa. O que vai te diferenciar nesse caminho, né? São as oportunidades que você enxerga e, obviamente, os desafios. No final, tudo faz muito sentido. Mas no final, o que pauta a sua vida são os seus resultados. Não tem jeito. Infelizmente ou felizmente, né? E aí a gente fala de um país capitalista, né? Obviamente você precisa ter resultados ali para que você... Senão você nem desafio você vai ter. Já começa por aí, né? Então, eu acho que a saída minha, assim, de uma empresa menor para uma DHL, uma multinacional, e aí enfrentar operações como Sanofi, PepsiCo, P&D, enfim, muitas operações enormes, né? Com pessoas ali que estão a um caminho muito longo. Então, eu tive que me preparar muito por trás. Eu lembro que no primeiro PD, no diálogo de performance que nós tivemos lá, eu comentei com ele que foi sopa de letrinhas, né? Eu não entendia quase nada, né? Então, eu lembro que o primeiro dia que eu pisei na operação, uma operação de 40 mil metros, eu tinha, sei lá, 2 mil metros, 3 mil metros. E aí eu entrei como coordenador já lá e eu passei com um amigo, né? Com um rapaz que me apresentou a operação. Ele falou, o que você quer saber? Difícil, né? Uma operação enorme, né? Eu falei assim, olha... eu preciso saber o que não fazer aqui dentro. Aí ele ficou olhando pra minha cara, né? Ele falou, mas vamos lá. Então, na DHL aqui, você não pode ter nenhum desvio com segurança, né? É um resultado global, né, Jade? Total. Segurança e meio ambiente número 1. Nós cuidamos um dos outros, né? Em primeiro lugar. E o OMS, que é o Tracking de Performance. Então você precisa entregar esse cara aí que também é um resultado global, não é isso? E aí eu falei assim, aí no final do dia, aí depois nós comentamos algumas coisas, ele falou assim para mim, Bruno, por que você me perguntou o que não fazer? Eu falei, porque o que não fazer são duas coisas. Ser mandado embora eu já não vou. Tô garantido aqui, né? Não é verdade? Agora, o que fazer, eu acho que vai ser o dia a dia, né? A gente vai aprendendo, vai colocando ali aquilo que a gente, do off the job, né? Que significa no máximo aí 30% do que a gente entrega. E a gente vai colocando, vai vivendo, vai aprendendo, vai caindo, né? Igual a Jade falou de uma criança andando, né? Eu tenho muito isso com meus filhos, né? Eu me preparei bastante para ser pai. E normalmente você vê o bebê caindo ali, eu tenho um filho de 1 ano e meio, eu não vou lá levantar ele. Eu nunca vou levantar. E hoje, se eu der a mão, ele não pega na minha mão. Ele levanta e fala assim, papai. Né? Ele olha para cima. Por quê? Porque ele precisa aprender. A gente vai cair muito, né? Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Então, eu recebi ali... Eu comecei como coordenador de um recebimento, era uma operação de 3 anos, que obviamente quando você starta a operação, você olha muito para o outbound ali, né? Tem que entregar, tem que chegar lá na loja e tem que vender. Ainda, né? Isso. Tá. Na operação da Sanofi. E aí nós tivemos um projeto ali que foi, obviamente, na reverse e no inbound, já para suportar a indústria, né? Para suportar a fábrica, né? E aí nós tínhamos alguns indicadores lá, e nós precisávamos rodar ali a operação, né? De inbound, né? O inbound... Como que um recebimento funciona numa operação? Ele precisa ser um reloginho, não é verdade? Se a gente errar ali na entrada, a gente acaba errando na operação inteira. Sim. E esse reloginho não funcionava, né? Nós não tínhamos um lead time de 24 horas, um OTR ali, que é um indicador de on time, né? A gente não tinha em 24 horas, a gente rodava o stage, ficava muito tempo lá, a gente tinha que abrir para a expedição também, às vezes pegar áreas de outros departamentos, e aí a gente começamos a entender tudo, colocar as ferramentas de qualidade, né? Para a gente, obviamente, entender onde que era a causa raiz do problema ali. E aí, consequentemente, a gente com o tracking de performance, e aí não tem jeito, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Não tem outra forma. Né? E aí a gente entendeu tudo isso ali e vimos que o nosso gap estava no giro ali do stage, né? Então, como chegavam muitos veículos à tarde,
que acontecia? Pô, vamos colocar todo mundo à tarde, o maior contingente tem que ser à tarde. Pro visual faz super sentido. Mas peraí, se os erros chegar à tarde, eu preciso... Você tem que cadenciar. Eu preciso cadenciar essa cadeia, eu preciso dar uma olhada lá para trás. Normalmente, quando você olha pro final do processo, e aí você falando de melhoria contínua, você coloca isso no final, obviamente você vai ter que vir para trás, e aquele projeto que você fez aqui, ele já não vale mais, porque ele atrapalhou toda a cadeia para trás disso, né? Então, é importante a gente olhar do início e aí a gente cadenciou um pouco mais, né? Você criou um modelo de operação, Exatamente. né? Você alinhou a operação do cliente. E aí colocamos, obviamente, ali um operador de madrugada só para fazer a subida e aí de manhã faltava um residual que até às 9 dava certo. E foi um grande case, assim, de sucesso que nós tivemos junto ao cliente. Da sua carreira. Da minha carreira teve vários outros, né? Eu falo porque esse foi um grande desafio, Primeiro, porque eu né? não tinha a experiência que eu tenho hoje. E aí é fácil falar de desafios agora, que eu tenho... Você vai arrumar o carro sem ferramentas. Eu não tinha tantas ferramentas naquela época. Então eu tive que, obviamente, me superar mesmo, e entender todo aquele cenário. Parece ser simples, mas numa operação que Às você vezes recebe não mais de farma. 800 É. pallets por Isso dia. que te Você travar deu uma as indústria, né? ferramentas, né? Exatamente. Não pode travar a indústria de jeito nenhum. Exatamente, né? Ainda mais que de medicamentos, tem toda aquela questão de temperatura, de cuidado. Exatamente, né? tem N atribuições ali, normalizações, né, e regulamentações. Então, obviamente foi um grande case, porque eu saí, eu não tinha todas as ferramentas, e aí meu gerente chegou em mim e falou assim, ele veio do Rio de Janeiro, né? Ele falou assim, Bruno, você tornou o recebimento um reloginho. Eu lembro até hoje desse elogio. Então, muitas das vezes a gente esquece. Eu sempre falo que você ganhar um aumento, isso faz tudo parte do seu crescimento e faz parte de conquistas que você tem. Mas eu lembro muito mais dos elogios que eu tive do que dos aumentos. Comigo também foi assim, é normal. Faz parte, Porque né? Mas- é o reconhecimento também, né? Além do É uma valor. coisa que fica pra você pra sempre, né? Exatamente, né? Mas ouvindo você falar, sabe que eu lembrei? Quando eu estava no Walmart, a gente ia fazer a virada do e-commerce no Brasil. Esse é seu maior desafio. Que eu fui passando vários aqui. É, O Bruno tem foi que escolher, falando. né? Escolhe é um. difícil. Então, tem alguns. Mas esse Tá. Foi um deles. foi um deles. Eu acho que foi um divisor de águas de quando eu estava ganhando maturidade num cargo gerencial e me credenciando como liderança para chegar onde eu estou hoje. Então, acho que ele é um marco na execução, né? Porque eu era Exato. gerente de transportes nessa parte de execução. E a gente tinha feito o business case da virada do e-commerce e foi feito um CD terceirizado ali na região de Embu das Artes, se não me engano, que era para durar, acho que provavelmente 3 anos. O CD ele não durou 4 meses. Porque a gente... E aí vou falar gente, né? Porque teve uma equipe muito grande, né? Cada um no seu métier, do ponto de vista de desenvolvimento, né? A gente subestimou a volumetria, né, que ia chegar no e-commerce. Era o e-commerce estava chegando no Brasil, lá em 2009, então teve lá a validação. E o projeto que foi feito pelo time de projetos e engenharia era um CD menor, com poucas docas de recebimento e de expedição. E os caminhões chegando da indústria, a gente travou. Deu rede Record, helicóptero, travou. 2, 3 dias, virou uma crise. E o diretor me ligou e falou, Jade, vai para o CD. Quando eu entrei no CD, era um time novo, era um CD novo. Cada um, e eu estava olhando, obviamente, outbound ali e transportes. Então, minha missão ali era muito clara em expedição e organizar os transportadores. Então, quando cheguei lá, aquela coisa, os transportadores há 5 dias, assim, sem condições de usar um banheiro, etc. Não tinha posto próximo, então estava aquele caos de alta demanda, fluxo interrompido por conta de uma questão de infra. Quando eu entrei lá dentro, né, a gente fala muito dos carrosséis, né, na distribuição, quando você vai fazer o picking, vai fazer a separação, travado. Então, estava travado a entrada e saída. Então, pensa um armazém travado. Então, você precisa... Porque era muita demanda. Sem organização de recebimento. Que era o começo do e-commerce no Brasil, a gente estava aprendendo, e aí faltava né? um pouco ali, talvez, de organização e travou. Então, o caminhão não entrava e não saía. Então, eu peguei um rádio, me dá um rádio, sentei lá, a pessoa, o que você vai fazer? Eu falei, não tenho a menor ideia. Vou organizar. Primeira coisa, o que você vai fazer? Não tenho a menor ideia. Sentamos lá com o diretor responsável, eu falei, o que você precisa? Ele falou, já está travado.
Eu falei, tá bom, minha missão é transporte, né? Então vamos ver. Fui lá na portaria, entendi o fluxo, cheguei para a portaria e falei, ninguém mais entra sem senha. Que senha? Não sei ainda. Pega um bando de papel aí, caneta, 001. E aí eu preciso que pegamos uma prancheta, pegamos, né, um pessoal, né, da expedição e falou, vai monitorar quantos caminhões tem aí, desde quando estão aí, que produtos tem, para a gente olhar pedidos de saída. Só que estava travado, então precisava criar fluxo. Quando eu cheguei lá, esse armazém que a gente tinha, né, terceirizado, não foi construído, ele não tinha espaço de manobra de caminhão. E não tinha pátio de manobra. Então, a primeira coisa que eu fiz é, vamos alugar o posto de gasolina mais próximo. Fomos com o carro até lá, pegamos o dono do posto e falou, eu vou alugar o seu posto por 3 meses para colocar 30 caminhões aqui. Então, foi a primeira coisa. Aí eu falei, dá quentinha para os motoristas e leva os motoristas até lá, para poder criar fluidez e chegar para os motoristas e falar assim, eu quero um representante de vocês para conversar. Não, porque a gente vai quebrar tudo. Não, ninguém vai quebrar nada. Um representante que dê para conversar. Você dizendo negociar. isso, você. Né? Com um megafone. Vem aqui, é você, então vamos lá conversar. Quantos estão aí? Eu preciso que você me ajude a organizar para fora, que eu vou organizar para dentro, porque ninguém quer que vocês fiquem sem comer, ninguém quer que vocês fiquem aí 10 dias parados. Não é benefício para nenhum dos lados. Eu sei que emagreci 3 quilos em 2 dias. Nossa. Porque eu rodava pra caramba, com um rádio no bolso e tal. E aí a gente foi criando, tirando o gargalo, né? Quando eu cheguei lá dentro, tinha uma responsável pela expedição, ela estava sentada chorando. Aí eu olhei pra ela e falei, você precisa de ajuda? Eu não sei o que fazer. Eu falei, calma, a gente vai sair daqui juntos. Então a gente sentou, organizou, tinha demanda da diretoria, tinha call de alinhamento, mas foi uma experiência interessante de crise, porque ele te dá hoje bagagem na experiência do que pode acontecer, porque problemas vão acontecer. A única certeza que eu tenho trabalhando com planejamento hoje é que a gente vai errar. E resolver, Só né? que eu não posso errar tanto. Não posso capotar a operação, eu falo muito isso, né? E quais são as alavancas que você tem que ter com o time que vai estar junto para resolver? E a hora que você vai junto com eles resolvendo cada gargalo desse, a coisa foi gerando. Em uma semana estava tudo equalizado e já startando o pessoal de engenharia falou assim, procura um CD 3 vezes o tamanho, porque não vai dar. Né? E ao mesmo tempo pedindo lá para o time comercial para derrubar pedido, porque a gente não ia conseguir atender. Era a única certeza que eu tinha. Então, né, como que você faz esse... Claro, eu estava com um chapéu ali diferente, mas me lembrou, quando você fala de desafio, além dessa questão de pessoas, que isso vem depois com a maturidade, quando você está numa operação e aí você, por demanda, você desbalanceia, né? A logística ela é um transatlântico. Você não vira 360 de hoje para amanhã. É pesada. Né? Então, para você construir Processos, um armazém de né? 3 a 5 anos. Então, quando você tem um problema de erro de demanda, assim, que momento a gente deveria ter num piloto de inauguração daquele armazém, né? Quais as correções de erros e acertos, e o que deveria ser feito, e o que a gente, entre aspas, negligenciou ao montar uma operação que depende do giro do ativo, que é o caminhão. Então, se eu também não penso numa infraestrutura de engenharia, num CD que vai girar e-commerce, que é cross-docking puro, entrada e saída, milhões de produtos entrando e saindo. Se você não tem essa preocupação da engenharia da infra instalada, você capota uma operação, como o Bruno comentou. Tem que tomar muito cuidado. Né? Ainda mais na farmacêutica, você imagina que deve ter uma preocupação muito grande, porque aí você trava a entrada, trava a expedição, trava a saída, por consequência, você não vai entregar o produto, né? E gera custos logísticos para além da eficiência, porque isso não é nada eficiente, né? Então, ele foi um super desafio que depois se tornou um case de sucesso nesse sentido. Que resolveu, que marcou você, marcou, né? Desse ponto de vista da execução, assim, de como que isso depois te carrega para você. Deu tudo certo no final, isso que foi bom. Graças Já a é o Deus. desafio e a conquista na mesma história. O Bruno também. Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho de mercado agora, que vocês atuam em segmentos diferentes, né? Se vocês quiserem mencionar também sobre a empresa, fiquem à vontade. Tecnologia, como que está influenciando, a própria demanda, né? Dos produtos. O que vocês esperam? O que vocês veem? O que está dando certo? O que precisa melhorar? Se vocês quiserem dar algum exemplo, Bruno, se você quiser. Claro. Bom, Hoje é logística farma, né? E então, hoje sim, né? Na farma. E aí tem um paradoxo, né? Que eu saí da indústria ali, eu tava chocolate, carne,
ali na cadeia fria, né? Totalmente diferente, tem muitas questões, alimento, principalmente né? Sai do alimento, no transporte, muitos desafios, né? E, obviamente, muda um pouco, né? Que é mais climatizado, né? No ramo farmacêutico ali, em life science, mas também tem suas características, né? E aí a gente sempre fala muito em propósito, né? Então, na operação, somente medicamentos, né? Não é... tem muito isso na logística, né? Que é caixa para lá e caixa para cá. E não é bem isso, né? A gente precisa de propósitos, não somente no lado profissional, mas pessoal também. E eu sempre costumo dizer que no ramo de medicamentos nós salvamos vidas, né? Você imagina que tem uma pessoa ali, vou trazer até um cenário simples, eu acho que do cotidiano de todos nós ali, né? Nós temos, poxa, muita gente com problema hoje de pressão arterial hoje, e de repente a pessoa está com a pressão altíssima lá, chega na primeira drogaria ali da esquina e não tem. Já passei por isso. Não é? Não é verdade? Então, assim, essa é a nossa responsabilidade, né, que a gente tem, né? Então, são N desafios, né? Então, no varejo do farma, a gente tem também uma diversidade enorme de SKUs, né? Então, são mais de 15 mil SKUs, né? Para você gerenciar um CD, um estoque, é um baita de um desafio, né? Hoje, a Promofarma, ela tem um giro de quase 100 mil unidades por dia, né? Essas 75 lojas que nós estamos em expansão, elas são abastecidas todos os dias, de segunda a sábado. Isso dá e aí, falando um pouco de supply, dá uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque as lojas hoje não conseguem ter um estoque tão grande, né? Muitos dias de estoque dentro da loja. E, obviamente, essa reposição mais rápida, você consegue atender mais seu cliente ali no mix de produtos. O CD fica, né, em Guarulhos, né? Fica em Guarulhos. E as lojas em São Paulo hoje. Capital ou estado? Hoje, estado de São Paulo. Toda São Paulo. Né? Nós temos até Cotia ali, aproximadamente. Isso. Né? São Paulo e Grande São Paulo, por enquanto, né? Então, esse é um dos desafios que nós temos, né? E a questão hoje, e aí falando de operação, eu estava na JBS, eu estava na Matriz, eu tinha 16 CDs, 2 plantas espalhadas no Brasil. É um sistema totalmente diferente, com follow-up, com gerente, enfim. Hoje não, hoje eu assumi esse compromisso para a gente construir tudo isso, né, na Promofarma. E, obviamente, ali eu me deparo com algumas coisas, né? É uma logística mais urgente pelo fato de ter o consumidor final, extremamente urgente, extremamente urgente, né? Então... como eu disse, nossa família adora nosso celular, né? Ele toca bastante, né? Então, acho que as grandes tendências hoje, né? E aí falando um pouco de tecnologia, né? A gente tem ali uma base da pirâmide, né? Que não é fácil você ter mão de obra hoje. Né? Hoje em dia, a molecada, vamos dizer assim, né? Que é um pouco diferente da gente, que muitas das vezes até começou mais tarde em grandes empresas, mas sempre trabalhou ali, né, dando o seu jeito, mas obviamente o pessoal não quer mais ficar o dia inteiro carregando caixa. A gente tem dificuldade, mesmo dando benefícios, enfim, tem mesmo dificuldade. Sendo o primeiro emprego, as pessoas não... E aí tem uma característica que é de inovação, de automatização, né? Então a gente hoje está nesse processo, está entendendo tudo isso, né? Por exemplo, na Copenhague a gente tinha um CD... Eu atendia 1000 lojas na Copenhague, né, no Brasil inteiro. Nós tínhamos 35 pessoas no CD. Nossa, era pouco, né? 35 pessoas no CD é pouco, pouco, né? É uma operação altamente automatizada, com transelevadores, enfim. Então é um grande desafio hoje, e aí a gente tem que evoluir, porque tem uma rapaziada, uma mulherada, porque eu tenho 2 gerentes lá, que tocam a operação inteira, 200 pessoas lá, né? E realmente, talvez vocês vão falar que eu estou puxando um pouco, né? Eu estou meio cercado aqui agora. Você elogiou as mulheres ali atrás, é verdade. Mas realmente elas têm um olhar diferente, têm um zelo diferente. Um cuidado maior. E aí, falando de humanização na gestão, elas são mais humanas, você não tem a dúvida nenhuma, tá? Então tem muito... E aí a capacidade independe de qualquer gênero, né? Então, realmente ali hoje, aí é o cenário de hoje mesmo, né? Do varejo, né? A gente precisa ser imediatista mesmo. A gente precisa, hoje, costumo dizer que não tem uma drogaria, uma farmácia em cada esquina, tem 2, né? Então a competitividade é muito grande e, obviamente, você tem que ter seus diferenciais, né? Quais são?
no caso da Promofarma. Exatamente, de repor a loja todo dia. A gente tem algo mais... E aí, falando de tecnologia, né? A gente ganha uns produtinhos aqui, marca própria. Marca própria, É um né? diferencial, não é? Muito bom. Exatamente. Isso também, obviamente, ali gira a cadeia muito mais rápido, né? A gente tem mais autonomia, né? E aí, a mudança, né? Porque vocês que produzem, né? A gente produz a marca própria, né? E aí tem a diferença, né? O varejo eu recebo de um distribuidor. Exato. Né? Ali na indústria eu tenho que me preocupar com a fábrica, né? A gente não pode parar a fábrica. Então, e hoje a gente se depara com esses diferenciais, né? De tecnologia. Então, nós temos ali um RP e um WMS apartado. A gente tem basicamente aí todos os nossos BIs estão aqui dentro. Eu consigo acompanhar a operação da onde eu estiver hoje com uma tomada de decisão muito rápida, né? Já você falou de torre de controle, né? Torre de controle hoje tá na moda, né? Mas ela não pode ser uma torre apenas de informação, e sim de tomada de decisão, né? Esse é o diferencial do que eu preciso olhar, qual o número que eu preciso olhar, qual a periodicidade disso. Sabe ler os dados, né? Porque Então, tem muito dado, mas se você não sabe ler, né? Exatamente. Então, a gente está nesse processo de automatização lá e nós temos, assim, muita informação, né? Eu saí de outras empresas, tá? Que não tem o nível de informação que tem na Promofarma. É impressionante isso lá. Porque a gente fala, tem que investir, mas muitas empresas não investem ainda em tecnologia. Exatamente. Parece ser um detalhe bobo, mas não é. Tem muito a evoluir, né? E é um dos diferenciais, né? Por exemplo, o varejo, qual que são as ações? Aonde estão as ações? Na loja e no comercial, né? Tá ali, né? As ações. Mas se você não tiver uma logística estruturada, com tecnologia, com atendimento rápido, com toda a gestão, né? Igual a Jade falou, por exemplo, se tivesse uma gestão atrás ali, aí, hoje é fácil a gente falar, né? Com tanto que a gente capotou, mas espera aí. A primeira coisa que eu preciso entender é qual é a minha capacidade. Se eu entender isso, eu controlo a maior parte, né? Então, hoje é um dos grandes diferenciais, né? Nós temos grandes informações ali e que nos dá uma tomada de decisão muito rápida, né? E pelo jeito vai melhorar ainda, porque você falou que está estudando, né? Estamos estudando, não, a gente já está no projeto. Está no projeto. A gente já está andando vai entrar novidade aí, né? É um projeto de automação de picking ali, né? Com esteiras, né? Com picking by light, enfim. Então é uma empresa que olha muito isso. Senão você perde venda, né? Se faltar o produto na gôndola, é venda. Exatamente. Que você perde, né? E aí esse trade-off entre, poxa, eu não tenho mão de obra, o que eu preciso fazer, cara? Exato. Né? E aí o projeto, ele hoje acaba se vendendo, você entende ele, o payback disso tudo, e muitas das vezes ele sai muito mais barato e com uma eficiência maior, né? A gente fala da diferença entre produção, né? Produtividade e produzir, né? São coisas diferentes, né? Então, quando eu ponho qualidade, obviamente eu ganho produtividade, né? E aí, quando eu preciso, por exemplo, no Mercado Livre, que eu entrei lá no começo de uma operação, a gente precisa produzir, a gente precisa pôr para fora. E aí, a melhoria contínua vai entrando, que eu acho que é bem o caminho aí que a Jade entende muito bem. Imagina. Mas porque produtividade ela é importante, né? Principalmente no seu negócio, né? Que é um negócio... Total. E farma ainda, que tem um valor agregado, aí a tecnologia ela avança mais rápido, né? Quando você está trabalhando com itens de baixo valor, a tecnologia não necessariamente acompanha o mesmo ritmo por conta do retorno mesmo. A gente ainda tem essa questão da mão de obra, aí depende muito do segmento, não fecha, né? Exato. A última linha precisa no final, fechar. A gente somos grandes gestores de despesas, né? A gente, obviamente, a logística não gera receita, né? A gente está no meio da cadeira, é extremamente importante, mas a gente faz gestão de despesa. Não é um lucro direto, mas... Não, conta de frete é muito alta, não é isso? Né? É um custo, né? Gera retorno, mas Por não isso... carrega as riquezas do país, né? A gente tem que ver assim, né? Tudo que tem em casa logística. O que eu falo muito sobre esse tema, que é interessante, assim, é como que você faz uma área que primordialmente, por essência, né? Não importa o segmento ou a indústria, né? Ele é uma área de custo, mas você tem que transformar ela numa área de geração de valor, que esse é o desafio que a gente está vivendo na Raizen, que é como que você traz essa capacidade da movimentação para além do custo e gera valor através dos serviços que você pode criar por conta das capabilities que você tem e que só tem na cadeia de suprimentos. Então, esse é o maior desafio do executivo do futuro. E aí, quando você vê a Raizen, né, nesse novo desafio, né, que é a terceira maior empresa global aí,
de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, né? No Brasil, a gente tem 70 bases, né? Estamos falando de aeroportos, base de distribuição, 19 portos, tem 3,5 mil caminhões, mais ou menos, trabalhando com uma estratégia de ser asset life, mas de ter um management mais próximo dos nossos transportadores. É um produto super inflamável, então a gente tem a segurança e a essência muito forte nesse sentido. E aí, por conta disso, assim, né, o viés nosso em tecnologia, ele partiu muito desse olhar da segurança, que é um pouco diferente quando a gente fala da inovação e da tecnologia para uma indústria farmacêutica, que você precisa ter giro, muita gente na operação. Nosso lugar é, como eu tenho menos pessoas na operação, tenho tecnologia embarcada para conseguir operar de uma maneira segura, com eficiência, com produtividade, né? E que, por consequência, nessa jornada digital, a gente começa a extrair valor desses dados e posicionar diferente. Não só do posicionamento do ativo do ponto de vista de infraestrutura e como eu gero mais competitividade, produtividade e posicionamento para o meu cliente. E aí pode ser cliente B2B, então a gente fornece etanol para produção de produtos farmacêuticos. Então, no passado, por exemplo, a Raízen vendia, na verdade, para um terceiro que vendia para as indústrias. Ele falou, poxa, por que a gente não vende direto, né? E foi uma provocação que até o Mussa, que é o nosso presidente, sempre comenta, do presidente, se eu não me engano, da Johnson, né? Que acho que fez essa provocação, de, pô, por que vocês não vendem diretamente esse produto para a gente? Da Nestlé, na verdade, não foi Johnson, da Nestlé. Por que vocês não vendem direto para a gente, né? Então, a gente foi avançando, né? Não é muito trivial para uma empresa centenária que faz, né, distribuição de combustíveis líquidos no Brasil, ter esse contato com o cliente, né? Então, a gente está fazendo esse desafio dessa mudança, de como que você sai de uma área especializada e se transforma, que é o desafio que a gente está, né? E aí, dentro da logística, a gente está avançando muito em tecnologia, né? Nos últimos 5 anos, a gente investiu alguns milhares de reais aí em tecnologia embarcada para a gestão do transporte, para aumento de produtividade e eficiência, e trazendo a segurança junto. E a gente já trouxe mais de 250 milhões ao longo dessa jornada de inovação e tecnologia. Então, quando você pergunta, né, o quanto que a tecnologia é importante, ela é super, ela faz parte do nosso negócio. Para cada indústria e para cada necessidade, ela vai ser aplicada de formas diferentes. No nosso negócio é muito importante, porque a gente está navegando agora em novos produtos para além, né, do combustível líquido. Então, é importante a gente trazer isso como eficiência de geração e agregação de valor na ponta, que é o que vai me diferenciar do mercado. E aí a gente traz uma jornada muito de casos de uso. Então, qual é o caso de uso do coordenador de transportes? Que tecnologia eu tenho que ter com ele? Que vai além de um ERP tradicional de WMS e TMS. Porque o WMS e o TMS, eles vão endereçar o transacional do processo, que é onde eu não posso perder o olho na bola. Mas a tecnologia de inovação onde extrai valor vai ser através das parcerias com startups ou de coisas que a gente possa desenvolver internamente, porque às vezes a startup também não está pronta. Então, a depender do grau de inovação, ou você vai buscar no mercado, ou você vai acelerar uma startup, ou você vai desenvolver dentro de casa. Então, a gente tem um mix na nossa área de tecnologia, muito em parceria com a nossa área que a gente chama de SN Tech, que é de serviços em tecnologia, que presta serviço para dentro de casa e para fora também. Inclusive, a gente tem um Pulse, que é um hub de inovação, onde a gente incuba startups para trazer soluções, ou para o agronegócio, porque a gente é uma empresa do agronegócio também, falando aí de cana, que é uma outra discussão, ou para a eficiência dos combustíveis, ou numa telemetria em tanques de combustível, para não ter que usar pessoas para fazer uma telemedição. Como que eu faço a jornada do caminhoneiro, aonde ele entra, ele vai no totem, ele imprime sua nota, abre a cancela, ele chega, ele sobe no caminhão, ele faz o abastecimento, ele faz o fechamento, ele sai, pega a nota e dá início de viagem. Então, hoje a gente já tem tudo isso em prática, desde ter uma jornada de eficiência e produtividade do caminhoneiro dentro da base, pensando em telemedição de produtividade da cana no campo, no colhimento, através dos caminhões colheitadoras, por exemplo. E até a gente olhando ali no transporte rodoviário, câmeras de fadiga, onde a gente evita milhares de acidentes por minuto. Então, assim, a gente... Inclusive, semana passada, a gente tem um programa chamado Rodeio de Caminhões, onde a gente seleciona os 50 melhores motoristas com os nossos transportadores, tem etapas regionais. Premiação, né? Premiação, e a gente leva as famílias dos motoristas num resort,
Tem as finais, a gente tem uma parceria muito importante com o SEST e Senat. Diferente. Onde a gente usa um simulador e os finalistas ganham, em primeiro lugar ganham um carro, em segundo lugar uma moto, e a gente entrega para a família, né? Que legal. Então é uma forma de trazer engajamento e é super emocionante, porque muitas dessas famílias viajaram de avião pela primeira vez para ir para o evento e tal. Então a gente também usa essa tecnologia para engajar esses caminhoneiros e caminhoneiras no nosso dia a dia. A gente também tem motoristas mulheres, é um desafio super grande que a gente tem de ampliar isso. E através da tecnologia... né? Falam que vai faltar motorista, né? E aí a gente traz a tecnologia para avançar nessa jornada em todas as vertentes. Por isso, quando a gente fala de torre de controle, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que a gente busca, na verdade, é como que a gente tem um decision center. Então, como que, através da jornada de qual é a tecnologia que o gerente de segurança tem que ter, o gerente de transportes tem que ter, de abastecimento, como eu meço a produtividade desses dados que estão vindo dessas ferramentas, para que no limite, na palma do celular, eu tenho que tomar uma decisão de sim ou não, né? Deixo de abastecer o cliente A para o B, se sim, quais os indicadores de margem, de inventário, que eu tomo a decisão consciente através dos dados e que isso vai startar toda a cadeia logística de distribuição dentro do armazém, dentro das bases, para chegar no cliente final e a gente entregar com qualidade, ao menor custo possível, gerando a maior margem para o nosso cliente na ponta. Então, esse é um pouco do panorama de inovação. Eles são muito experientes, né? Esse muito. momento que você se torna proativo, né? Com esse tipo de informação, né? De informações ali que saem dessa torre de controle. Então, eu sempre falo que na nossa carreira, onde eu mais aprendi? Em implantações. Eu tive a sorte e a competência, porque não é só sorte que a gente vive. Com certeza. De estar no meio de implantações, né? Então, eu entrei na Sanofi, tinha 3 anos de operações. Eu fui para o Mercado Livre, tinha apenas 2, não tinha nem todo o software, toda a automação que tem hoje. A Copenhague, eu iniciei o e-commerce na Copenhague, do zero. Nossa, é verdade, né? Então, aprendi lá omnicanalidade, ship from store, né? Não é simples Last Mile, o grande Last Mile. Agora não é nem mais last, é near Mile, não é nem mais last. Né? Então, os famosos Milk Runs da vida. Então, a gente começa na implantação, você tropeça demais, né? E então, aprende demais imagina também, o e-commerce que a Jade comentou que tem experiência. Poxa, na época da pandemia, quem conhecia de e-commerce? Qual sistema que eu vou usar? Né? E aí nós tínhamos um OMS lá que ninguém conhecia, né? E que, de repente, você começa a aprender do zero ali, né? Como que associa uma transportadora? Como é que eu tenho visibilidade de tudo isso? Como é que eu posso construir um Ship from Store no Brasil inteiro, em 1000 lojas, e, obviamente, fazer a gestão de tudo isso, né? Então, de toda essa despesa e como eu agrego valor para o meu cliente, né? Porque no final é isso, né? Isso. A gente pega essa receita, né? Esse CAPEX, né? Que a empresa tem para investir. A gente tem o OPEX ali também, que a gente tem as despesas diárias, mas tudo isso, no final, tem que se transformar em valor agregado para o nosso cliente. Então, esses são grandes desafios que a gente tem e tem que equacionar tudo isso, né? Com dados obviamente, quando essa torre de controle ela é bem assertiva, né? Eu fui em uma que era do Porto, né? Ali, o Porto de Santos, né? E eu me deparei com um cenário muito bacana, com bastante indicadores, que são muitos processos, mas, obviamente, eu me deparei com empresas ali menores, com muitos indicadores. E, peraí, o que você faz com esse cara aqui? Qual a decisão que você toma? Eu vejo... Não, então tira ele daqui que está te atrapalhando, né? Então, é sempre no final qual a decisão que você vai tomar para agregar valor ao cliente, ao negócio. Não é fácil. Você comentou um ponto que eu achei interessante, que é o quanto que a pandemia acelerou. A Júlia gosta de toda essa jornada da pandemia. Né? Ela fez uma perguntinha aqui. Realmente impactou em todos os segmentos, então eu queria saber para vocês também. A gente já está, infelizmente, encaminhando para o final. Já? Mas a gente tem tanta história para contar. Se a gente pudesse, ficaria horas aqui falando. 20 ainda, né, mas a gente... mais uns 45. A gente tem história para contar. A gente já está conversando, nem parece, Júlia? Não, com certeza não. Rápido. Tem muitas histórias ainda que a gente gostaria de saber. Mas esses desastres, né? Infelizmente, a pandemia, a Jade estava comentando também agora...
do Rio Grande do Sul e como a Raizen teve um super impacto nas famílias que estavam lá. Então, acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso também. Bacana. Operação nacional, né? Tá bom. Eu acho que crise a gente sempre vai ter, principalmente essas catástrofes ambientais, né, cada vez mais. Acho que a pandemia foi um marco inicial, né? Na pandemia eu tive a grata surpresa de, quando eu estava na consultoria na Deloitte, que tem um carinho super grande lá pelo time que trabalhou junto comigo, eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo de crise, que montou o grupo de crise dentro do governo do estado, junto com o governo Dória na época, sem fazer aqui questões políticas. Sim. Mas foi um trabalho muito bacana que a gente fez lá, entendendo um pouco de como funciona a máquina pública e essa troca de como que a gente na empresa privada consegue ajudar. E eu acho que a pandemia mostrou para governo, empresas e pessoas que a gente consegue coordenar e trabalhar juntos quando a gente precisa sair do outro lado, né? E acho que o Rio Grande do Sul foi um pouco disso, né? Então, acho que a gente já vem nesse aprendizado de pandemia, como a gente colabora mais em empresas concorrentes ou não, parceiras ou não, quando tem uma pandemia. A gente até fez, na época da pandemia, álcool gel, em parceria com algumas indústrias farmacêuticas, que foi super bacana. Então, acho que a pandemia ensinou a gente a ser mais humano e mais colaborativo para além da concorrência. Então, acho que esse é o lado positivo de uma catástrofe, né? Acho que o Rio Grande do Sul não foi diferente, né? A gente tem vivido esses eventos climáticos, o time do Sul, né, está super de parabéns. Acho que a Raizen teve um papel fundamental de orquestrar isso, primeiro para poder atender as pessoas, né? Então a gente teve que acolher mais de 150 famílias, né? E não é só o funcionário, é para onde ele vai, onde vai dormir, etc. Então foi um trabalho super bacana no time de operações, eles fizeram um trabalho excelente, junto com o time de RH e com o time de comunicação, de como orquestrar isso. E no dia a dia da operação, assim, a operação, como já tinha vivido um evento similar em setembro, eles se prepararam, né? Acho que os concorrentes acabaram não se preparando, porque tinha CAPEX envolvido. Então, tem hora que acho que o valor que a empresa tem de querer cuidar, de zelar pelas pessoas, também parte de alguns eventos que, às vezes, vai para além, né, do investimento que a gente precisa fazer. Então, a empresa se preparou, e aí, quando veio esse novo evento, para a execução do dia a dia, a empresa estava preparada para não desabastecer e ajudar em tudo que fosse possível, né? Para ajudar os bombeiros a abastecer os barcos, ajudar, né, o Exército e a Marinha ali para abastecer todos os equipamentos que precisavam. Não desabastecer a região era importante, porque estava todo mundo circulando. Então, teve um trabalho muito importante de orquestração operacional para manter as operações e ajudar os nossos concorrentes, inclusive, que alguns não conseguiram. Então, a gente ajudou, inclusive, a abastecer a concorrência. E, do outro lado, também, esse olhar para as pessoas, né? Das doações, da mobilização. E aí, agora, tem um caminho de reconstrução importante, né? Cuidar da saúde mental dessas pessoas. E o maior depoimento para a gente foi quando um dos operadores, que é o Renan, que fez um trabalho excelente lá no Sul, ele que orquestrou tudo, o nosso supervisor de base lá fez um trabalho fantástico. Ele comentou com a gente que, putz, pessoal de outras concorrentes chegaram lá e falaram, poxa, mas que empresa vocês trabalham? Porque, assim, eu não estou vendo nenhuma empresa fazer esse acolhimento nesse grau que vocês estão fazendo. Não que as empresas não estivessem fazendo esse movimento, mas essa preocupação com as famílias, onde alocar, colocar todo mundo em segurança. E isso foi reverberando, porque às vezes você tem a família, mas os avós ou os pais daquela família também perderam suas casas. Então, a gente foi vendo que aquilo virou um efeito dominó. A proporção é muito maior. Então, a gente tentou acolher o máximo que a gente pôde, obviamente, né, começando pelos nossos colaboradores, mas também indo para os nossos parceiros de transportes. E assim vai, né? Então, as pessoas são o coração de tudo. Não tem como, né, deixar de lado. Deixa ali, né? Uma iniciativa muito... automatizar o que você quiser. Se não tiver a Precisa inteligência de humana... alguém ali atrás, né? No final do dia é sobre pessoas, né? Isso mesmo. E no seu caso, Bruno, como foi para você lidar nas empresas que você passou por esses movimentos, catástrofes, desastres? Na pandemia, realmente foi um lado bem diferente, né, de tudo, porque acho que ali a gente realmente aprendeu a ser um pouco mais humano, né? Eu acho que todos aqui percebem que a partir de passou a pandemia, as pessoas dão mais bom dia, né? Porque começaram, a gente, no final do dia, assim, todas essas conquistas, e para mim é muito inspirador eu ouvir a Jade aqui, ouvir vocês, mas
no final do dia, as grandes coisas estão no seu cotidiano ali, né? No bom dia, com a sua família. Isso não é nenhum jargão, tá? Eu me deparei com isso... É bom ressaltar, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, né? E aí é até difícil um pouco para mim falar, porque eu me deparei com isso. E aí no ramo de logística, às vezes a gente precisa sair de perto da família. Não é isso? E eu tive um momento que eu fiquei um bom tempo longe, né? Fui para Extrema, viajava bastante. E para mim, minha família é a base de tudo, né? E na pandemia, ainda mais... muitas pessoas que não tinham tanto tato com a família passaram a ter e enxergaram valor naquilo. E pessoas que tinham já valor naquilo teve que ficar longe muitas das vezes, né? Porque a demanda aumentou e você teve que aprender como lidar com o e-commerce ali. Então... Você ficou muitos dias fora? Ficava de segunda a sexta praticamente. Olha, não voltava, e aí, realmente eu tive... Meu filho ficou... até chegou a quase... ali ficar em depressão, né? Sentindo sua falta. E com 8 anos ali é um momento difícil porque você acaba se sentindo culpado, né? Mas por outro lado, você é pai e tem uma responsabilidade, né? Você precisa... eu precisava daquilo para obviamente ele poder... Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um destino, né? E aí eu tinha um plano muito rígido assim na minha carreira, da onde eu precisava ir para chegar até aquele lugar. Eu sempre faço alusão ao Waze, né? A gente tem um destino, mas obviamente a nossa disciplina, né? Se eu não errar o caminho, eu não aumento o tempo, né? Mas, o que a gente falou, né? A logística da nossa vida mesmo. A logística está em tudo, né? Então, poxa, e aí eu sempre falo, né? Você saiu do caminho, o que acontece com o Waze, né? Ele aumenta o tempo, não é isso? Ele aumenta, ele recalcula. Só que ele fica reclamando, o Waze. Fala, pô, você errou de novo, tá de sacanagem. Não, ele né? não reclama, né? O que ele faz? Em um segundo ele recalcula e vai embora. E se na vida a gente for assim, não tem erro. Isso mesmo. Não tem erro. E eu aprendi muito nessa época. Porque as pessoas que trabalhavam com a gente, e aí voltando em pessoas de novo, né? Elas também tinham famílias, também estavam perdendo parentes. Como que você lidar com tudo isso e você precisa entregar? Né? Eu acho que foi um baita desafio esse. Eu estava na época ainda na Sanofi, né? E me deparei muitas das vezes que Bruno, se esse veículo não sair daqui esse horário, o paciente vai morrer lá no hospital. É isso. Olha a responsabilidade que você tem, né? Então, e depois na Copenhague, obviamente, poxa, todas as lojas fechadas, qual é o impacto que poderia ter internamente na empresa isso? Sim. Né? Que é uma indústria aí que precisa girar, cara. Tem um monte de funcionário, tem muita gente que depende daquilo. E o e-commerce acabou sendo uma grande saída, né? São as famílias daquelas pessoas também, né? E aí eu confesso que no final de tudo isso, né, que eu contei já um pouco desse grande desafio que foi o e-commerce ali, né, neste momento, mas no final você tirar coisas boas de tudo que você passa na vida, né? Verdade. Aquilo que é ruim serve de aprendizado e tudo bem, faz parte, né? As pessoas sabem que errar 2 vezes é burrice, né? Na verdade, eu acho que errar uma vez já é burrice, né? Porque a gente tem tantas pessoas influentes ao nosso redor, tanta gente que já errou. O que custa? Jade, você me passa seu contato? Olha, eu tô me deparando aqui com um cenário que nós estávamos lá no podcast e você comentou. Cara, como que capotou aquela operação lá? O que aconteceu? O que você não planejou que aconteceu aquilo? Eu já não vou errar. Sim, né? Então, aprender com os erros dos outros, né? Não necessariamente os nossos. Não necessariamente os nossos, né? Então, muitas das vezes a gente... E eu acho que essas pessoas... Isso é mindset, isso é pensar fora da caixinha. Né? Quando você começa a enxergar que, peraí, não tem só esse mundo aqui, né? Então, acho que a pandemia fez a gente ter esse olhar mais holístico, né? De todo o cenário e humanizar mais tudo isso, né? Por mais que tenha a máquina ali, né? Na Copenhague eu me deparei com isso, né? Eu tinha transelevadores, tinha máquina, só que olhava o quê? A produtividade da máquina. Ó, pega o primeiro pallet. E aí quando eu entrei lá, travava o outbound. Por quê? Olhava o fluxo todo, né? Não olhava o fluxo todo. Pô, qual caminhão que eu preciso soltar primeiro? Necessariamente não é o primeiro pallet, pode ser o último. E por que é o último lá? Né? Por que a gente não programou esse cara? Então, realmente eu preciso de alguém ali para planejar, né? E aí a gente colocou uma heurística simples no sistema, no WCS, que foi, olha, cara, a primeira rota eu preciso que você solte todos os pallets primeiro. Acabou. Acabou.
porque assim, são poucas estações de picking, né? E aí você tira ali aquele pallet que veio, ele vai fazer todas as rotas, né? Para ele não ir e voltar várias vezes. Então, poxa, por que eu já não trago o pallet que vai sair na primeira rota? São 100 pallets, esses 100 pallets que eu vou ter. Ah, mas eu vou tirar da 10ª? Tudo bem, eu vou tirar da 10ª, mas eu vou tirar o primeiro. Né? Eu vou ter fluxo, vou ter giro. E aí uma ação que não custou R$1 de um processo, né? Não custou R$1, né? Às vezes E é só aí, pensar, né, quando a gente fala de Kaizen, sobre tudo o processo Lean, você tem ali medidas que tornam um grande valor para a operação e que não custaram muito e que às vezes são maiores que até um projeto que você vai gastar dinheiro. Então, obviamente, eu acabei lembrando dessa parte, mas eu acho que no final a gente tornar tudo isso mais humano, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou isso. É legal. E esse ponto que você falou me traz muita história da inovação. A gente fala de inovação e acho que tem que ter tecnologia. E esse é um exemplo de que inovação também, não é só tecnologia. Não. Você inovou um processo, só falando, né, traduzindo aqui em outros exemplos, preciso a última entrega é o primeiro que eu preciso carregar. Então, se você sequencia, cadencia, você inova um processo que antes não era feito de uma maneira processual, não necessariamente eu preciso de tecnologia, que isso também é uma discussão que a gente tem muito hoje, que eu posso inovar um processo, não necessariamente eu preciso de tecnologia para isso. Com certeza. Permite já para a gente não perder esse ponto, é bem rápido, nós fizemos um projeto de Kaizen na operação, e que tinha um ciclo PDCA. Então, era um quadro que era um Kaizen, que tinha um ciclo PDCA na frente. Então, o que acontece? Tem os supervisores lá de chão, o que acontece? Eles não conhecem muito de ferramentas de qualidade, né? Então, a gente já desenvolvia as pessoas no PDCA, eles tinham que já olhar como projeta as coisas, como plano de ação, seja L5W2H ou PDCA, e é uma grande inversão da pirâmide isso. Porque quem que traz Kaizen? Quem vive ali. Então, a pirâmide, aqueles caras da base começaram a ser ouvidos. Então, tudo que eles colocavam lá, eles obviamente entravam nesse quadro e tinham um follow-up desse quadro, e eles eram obviamente importantes para isso, desculpa. É verdade. Então, muito legal. houve essa inversão e houve, obviamente, o acolhimento dessas... Poxa, realmente eu sou importante aqui dentro. Realmente as pessoas me ouvem. E aí, de novo, são eles que entregam o resultado. É isso, perfeito. Então, para encerrar, uma brincadeira, uma dinâmica que a gente sempre faz no final, é que vocês façam perguntas um para o outro, se vocês tiverem alguma dúvida que restou. Vocês têm sonhos. E aí a gente encaminha para o final. Com certeza, imagina. Tanto, né? Já fizeram tanto? Então fala, começa por você. Vamos lá, né? Sonhos eu acho que a gente nunca pode parar de ter, né? Enquanto a gente está aqui, eu tenho muitos sonhos, principalmente com a minha família, né? Então, obviamente, do lado profissional, eu acho que, poxa, tem bastante coisa aí para entregar ainda, né? Eu tenho 40 anos agora, domingo eu faço 41. Tá jovem, começou. Parece... Não vamos falar de idade, gente. Verdade. Assunto delicado. Foi um pouco indelicado agora. Faz as contas aí dos 24 anos. Não tem 20 anos. Não pode falar. Não, mas sim, eu tenho sonhos ainda na minha carreira, né? Eu acho que tudo que a gente aprendeu, o meu grande desejo é achar uma forma, e aí o podcast fez muito sentido isso para mim, né? Tem algumas palestras que o David está me chamando e faz parte do que eu planejei para daqui 9 anos agora, eram 10, agora são 9. E na verdade, no final ali, passar aquele conhecimento, tá? Que eu tive durante a minha carreira. Porque eu tive gestores que... tem uma frase que ele fala... Eu tive um gerente que ele falou assim, Bruno, quando eu te dou um problema, o que eu espero que você faça? O que você acha que eu espero? Acho que 99% vai falar resolver, não é? Uma solução, Ele falou, eu espero que você me surpreenda. E aí, eu acho que isso eu transformei numa coisa muito grande na minha carreira. Eu não entrego mais nada para resolver o problema só. Né? Até um PowerPoint que eu fizer, eu vou tentar surpreender, né? Legal. Obviamente que a competência técnica, tudo que você aprendeu ao longo da vida, você vai colocar ali, mas eu entendo que a perfumaria também faz parte do negócio, né? Então, com certeza. Eu não tenho dúvida que ainda você pegar no pegar seu um negócio, BI é diferente para o meu gestor, né? Verdade. Isso vai te dar mais rapidez na execução. Então, obviamente, eu tenho esse desejo de lá na frente poder
compartilhar, né, com pessoas aquilo que compartilharam comigo ou que os meus tropeços ali me ensinaram, né? Eu posso dizer um pouquinho mais para trás, né, como foi meu começo de carreira, né? E obviamente eu não costumo muito falar sobre isso, mas a gente não pode fechar os olhos. Existe uma questão racial no mundo, né? E que eu acho que você se depara com isso, Jade. Tem poucas pessoas ali com etnias diferentes, em gestão, em cargos altos ali. Então eu sinto que eu tenho muita gente que eu preciso ajudar. Então esse é o meu grande sonho. Isso me arrepia em falar, porque realmente é um desejo que eu tenho, assim. Um dos momentos mais felizes que eu tenho. Uma pessoa da DHL, que eu passei 2 anos, ela me liga e fala: Bruno, eu fui promovido e você tem muito parcela nisso aqui. Então isso tem a ver com o propósito que a gente falou também. Não é nenhum projeto que você coloca. Esse é o maior prêmio que o gestor pode ter. Que legal. E ajudar alguém faz bem pra gente, né? Eu pelo menos me sinto assim quando eu ajudo alguém, né? É uma das nossas necessidades biológicas, tá? Você fica feliz, né? E seus sonhos, Jade? Mas eu ouvindo o Bruno falar, estava refletindo aqui, né? Então, acho que casa com essa história do legado e do propósito, né? E para a gente deixar legado e propósito, você tem que pensar em toda essa jornada, né? Não só do conhecimento, das experiências que você quer passar e os cargos que você vai galgar. Lembrando que a gente passa pelo cargo, a gente não é o cargo. Né? Que às vezes a gente confunde um pouco esse lugar. Então, já que a gente passa e não é o cargo, né? O CPF passa, o cargo fica. Qual é o legado que né? qual é o legado que você deixa? Então, o meu maior sonho é como que a gente prepara as próximas gerações para ter cada vez uma gestão mais humana, uma liderança mais humana, né? Então, esse é um ponto. E essa questão do acolhimento de diversidade para mim é super relevante, porque eu como mulher LGBT e asiática, imagina os desafios que eu não passo para chegar até aqui todos os dias. Então, o meu maior desafio e legado é que a gente consiga construir times cada vez multidisciplinares, que a gente tenha mais diversidade de gênero, diversidade de raça, etnia, PCDs e assim vai. Equidade, né? Equidade em todos os quesitos. Claro, né, que tem toda uma jornada aí de aprendizagem, etc. Né? Então, para mim, o maior sonho que eu tenho é que lá na frente a gente veja mais diversidade nos cargos de liderança, mais diversidade nos boards das empresas, mais diversidade nos cargos executivos de diretoria, mais diversidade no management da empresa. E as 11 empresas que eu passei, eu tive uma gestora mulher. Olha. Né? Quando a gente fala de raça, não me lembro. Gênero, né? Antes era pior, melhorou um pouco, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco disso. Então, para mim, o meu maior sonho é que a gente consiga permear mais diversidade e multivisões dentro do management da empresa, para que a gente acolha mais, né? Como você, né, Bruno comentou aqui. Que é possível, eu vejo que é possível. É difícil, mas você tem que ali, todo dia, nosso, construir, né? É nosso. E a gente tem que tomar cuidado, porque como liderança, Bruno, assim, né, e aí eu e você aqui, a gente replica comportamento que a gente aprendeu. E às vezes o comportamento que a gente aprendeu não é o comportamento inclusivo. Por isso que te ouvir falar me alegra que a gente tenha essa escuta ativa, que a gente traga, porque senão a gente não promove diversidade. Isso não significa que não tem que tomar decisões, isso não significa que a gente... Claro, existe uma hierarquia, etc. Mas como a gente quebra isso para criar ambientes mais inclusivos, para que a gente diminua o número de burnout que só cresceu depois da pandemia, né? Nós somos feitos de crença, né, Jade? De crenças, né? E é aquilo que a gente ouve, né? Então, como que as crenças são geradas, né? Daquilo que eu escuto, né? Que obviamente geram ali as minhas crenças, que geram minhas atitudes, que geram meus resultados. Então, eu preciso mudar lá no começo do processo, né? Exato. Aquilo que eu escuto precisa ser diferente. Então, acho que esse canal aqui é justamente para isso. Para a gente tornar a escuta das pessoas melhores e mais abrangente, porque melhor é relativo, mas mais abrangente, né? Com uma visão mais holística e, obviamente, criar novas crenças, novas atitudes e novos resultados nas pessoas. Que final emocionante. Deixar legado, né? Com certeza. Para inspirar as pessoas que vão ser os líderes do futuro, né? O estagiário de hoje vai ser o CEO de amanhã, né? Então, a gente tem que criar esse legado. Eu estou pensando aqui, não sei se a gente pode enfatizar ainda mais. Quem já trabalha na logística, que pretende crescer, quem não trabalha ainda, quais os conselhos? O que a pessoa tem que ter? Tem que estudar, não pode desacreditar, tem que ter fé, tem que ter dedicação. O que a pessoa tem que ter?
Para encerrar, eu sei que o pessoal Começar, tá... Bruno. Rapidinho. Então, bom, o que ela tem que ter é força de vontade, né? Eu sempre falo que a disciplina é a ponte para o sucesso. Não adianta. Enquanto tiveres as mesmas atitudes, tereis os mesmos resultados. Então, poxa, eu não vou acordar mais cedo, mas você vai ter o mesmo resultado. Né? As pessoas, elas são imediatistas e elas querem porque querem. Né? E aí começa a colocar a culpa em terceiros. Né? A gente se autocanibaliza a vida inteira. Né? Então, eu acho que é esse cuidado que você tem que ter. Agora, tem que estudar, né? Eu sempre falo que há uma estatística de off the job 30% e on the job 70%. Ou seja, eu preciso estudar. Obviamente, aí de novo, né? Poxa, escutem quem já passou por ali, cara. Porque vai encurtar seu caminho. Cada um tem a sua verdade. A minha verdade não é a sua. Mas talvez a minha verdade pode colaborar que seja 1%. Eu já vou sair daqui feliz. Mas ele precisa, obviamente, estudar sim. Né? Existe um lado que eu falo, o estudo, a Jade mesmo falou no começo, né? Que ele pode significar muito pouco? Sim. No final do dia? Sim. Só que ele te habilita. Sim. Né? Então tem posições ali que é como você dirigir um carro. Eu posso saber dirigir, mas eu não sou habilitado. Então, eu não vou nem conseguir participar de um processo seletivo porque eu não sou habilitado. Não é isso? Então, essa parte você precisa ter. Não adianta, né? E a outra parte, e aí você entende se faz sentido você ficar 5 anos, 2 anos. Eu prefiro hoje, se eu for aconselhar alguém, fique 2 anos no máximo. E aí faça cursos bem pontuais para aquilo que você quer. Porque nós sabemos que existe uma indústria também por trás, né? Que não vem tanto ao caso. Mas eu acho que é esse conselho, né? Nada vem muito rápido, é um pouquinho por dia, uma construção, Exatamente. Seja disciplinado, né? E sempre tente achar dentro de você, porque isso está na sua mão. O cargo não está na sua mão, a oportunidade não está na sua mão, mas o seu desenvolvimento sim. Então, se tem alguma coisa que você pode fazer a partir de agora, é o seu desenvolvimento, é aquilo que está na sua mão. Legal. Não, muito e você, bom. Jade, quiser complementar? Não, lógico, assim, o que eu acho que é assim, né, para o pessoal que está assistindo a gente, primeira coisa, seja curioso, Então, para além, né, do que o Bruno comentou, do aprendizado, que ele tem que ser constante, isso aí para mim é check, seja curioso e seja genuíno naquilo que você quer buscar, porque isso vai ser importante ao longo da carreira. O segundo ponto é protagonize. Então, assim, não delegue a sua carreira na mão de ninguém. Sim, por mais que a gente tenha lideranças inspiradoras, por mais que a gente tenha inspirações, como o Bruno aqui, né? Cuidado com as armadilhas porque às vezes a gente espera o líder dizer para onde a gente tem que ir. E você também tem que saber para onde você quer ir, né? Que aí volta ao ponto que o Bruno comentou aqui, que você precisa ter o destino. Né? Já sei o que eu quero. Que isso para mim, a gente falou muito aqui, né, de protagonismo. E o terceiro ponto é esse acolhimento da diversidade. Então, escuta ativa, né? Eu ouço muito o nosso vice-presidente de RH falar muito, né, o Greener. Ele diz, fique rouco de ouvir. Porque é isso que vai fazer você ser uma pessoa melhor, você endereçar aquilo que faz sentido. E tem um quarto ponto, propósito. Se você linkar o seu propósito de vida, o seu trabalho, tudo fica mais leve. E a gente faz as coisas mais leve, porque o dia a dia, ele é maçante. Então, acho que se eu pudesse encerrar, eu encerraria com esses 4 pontos, que acho que são fundamentais para o encarreiramento e para o desenvolvimento individual de cada um. E o resto, gente, a gente corre atrás. Porque resolver problema. É isso aí. Se nesse minuto deve estar acontecendo alguns. A gente vai resolver. Jade, Bruno, muito obrigada pela presença. Eu, com certeza, aprendi muito com vocês. O pessoal que está assistindo de casa também, não tenho dúvidas. Ela tá com isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença. Foi um prazer receber vocês. Viu? Obrigada. Obrigada, Jade, Bruno. Prazer, gente. Contem com a gente para as próximas. Bom, então, encerrando esse episódio, agradecendo mais uma vez Painel Logístico, que proporciona, além de muitos eventos, circuito logístico, workshops, eventos pelo Brasil inteiro. Legal. Todos os nossos apoiadores. Mais uma vez, a Jade e o Bruno. Se vocês quiserem deixar as redes para vocês se conectarem com o pessoal. É isso, muito obrigada. Pode ligar no LinkedIn. Jade, Lumi Satomi, vocês vão me achar. Pode mandar inbox. LinkedIn. A gente vai colocar aqui. Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.